Olá, pessoal da primeira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Hoje nós teremos aula de história, tá? Então, por favor, acompanhem com a apostila, ok? Vamos lá. Primeira série, História, capítulo 3, aula 1. Tema de hoje, governo geral, tá? Lembrando que nós estamos falando da temporalidade chamada Brasil Colônia. Bom, na aula anterior, nós trabalhamos com a questão das capitanias hereditárias, né? Já sabemos que esse sistema administrativo não deu certo. E aí o rei de Portugal decide o quê? Implantar outro sistema administrativo para ver se a coisa andava, chamada governo geral. Lembrando que as capitanias hereditárias não terminam e começa o governo geral. Não. Elas coexistiram durante algum tempo juntas ali, né? Até 1759. A partir de 1760, né, é que começa efetivamente o trabalho do governador geral, sozinho, ok? Sem os capitães donatários, tá? Então, é importante ressaltar essa questão, tá? Bom, o governo geral coexistiu com os sistemas de capitanias hereditárias até 1759, com sede na Bahia, tá? A Bahia foi a primeira capital do país, tá? Então, o governo geral, ele optou pela capitania da Bahia. Por quê, pessoal? Porque tinha uma boa localização geográfica, tá? Era um lugar estratégico, principalmente, né, para a defesa do território, né? Era um local de frente para o mar, então ficava muito mais fácil avistar um navio do inimigo, ok? Então vamos lá. Regimento do governo geral: defesa de territórios, busca de metais preciosos, apoio à religião católica e a luta contra a resistência indígena, tá? Então o governador geral geralmente era um homem de confiança do rei de Portugal. Ele chegava aqui no Brasil e ele começava a sua administração com várias funções, né? Vários deveres, né? E alguns direitos. Dentre esses deveres, ele tinha o dever, né, de defender o território contra invasões de outros países, buscar metais preciosos, né? Ouro, prata, pedras preciosas, tudo que pudesse dar lucro, enviar para o rei de Portugal, ok? Apoiar a Igreja Católica, por quê, pessoal? Para expandir o cristianismo e também para catequizar os índios, tá? E a luta contra a resistência indígena. Essa parte da resistência indígena é bem interessante. Por quê? Os indígenas tinham várias formas de resistência. O suicídio. Assusta falar sobre isso? Sim. Por que a questão do suicídio? Porque o índio levava uma vida muito tranquila. Tudo que ele precisava estava ali na floresta, né? O índio, ele não acumula bens. Ele vive com o suficiente ali para as suas necessidades básicas. Então, ele não entendia essa questão de ter que trabalhar exaustivamente para acumular bens, né? No caso, para o governador geral, para o rei de Portugal. Ele não entendia essa questão. Então, ele preferiu o suicídio a ter que trabalhar exaustivamente, tá? Isso é um fato interessante. Outra coisa, resistência, como a questão muitos classificam como indolência, preguiça. Não, era uma estratégia, tá? Eu não vou fazer, eu vou enrolar o dia inteiro e não vou trabalhar. E não tinha cristão que fizesse o índio trabalhar. Era uma forma, era uma estratégia que o índio tinha para não se entregar a essa escravização, ok? Outra questão, enfrentamento, né? O embate, as lutas, né? As guerras, ok? Então, a resistência indígena, ela tinha várias facetas, tá? Várias faces, ok? Não é só um enfrentamento com arco e flecha, não, tá, pessoal? Isso aí é um senso comum. Existiam outras estratégias, ok? E aí entra a questão que da Igreja Católica, né? Entra os jesuítas, né? Com o objetivo de catequizar os índios, né?
Se eu catequizo um índio, é muito mais fácil desse índio ser dominado. Ah, professora, mas a gente sabe que os jesuítas eram contra a escravização. Teoricamente, sim, né? Mas na prática funcionava como uma forma de dominação, né? O cristianismo ia ali, né? Batizava um índio e aí ficava muito mais fácil de convencê-lo a trabalhar, ok, pessoal? E aí deixar o domingo para a missa, ok? Então, tudo era estratégia, tudo estava interligado, não existe nada solto na história, tá? O apoio à Igreja Católica, tá? A questão da catequização era uma forma de dominação. Dominação não se faz sempre com violência. É através da persuasão, do convencimento, né? De palavras mansas, né? E essa era uma estratégia, né? Converter o índio ao cristianismo e assim ele ficava mais manso, poderia ser dominado mais facilmente através do convencimento, ok? Vamos lá. Funções do governador geral, funções militares, né? Comando e defesa militar da colônia, funções administrativas, controle das finanças, funções judiciárias, direito de nomear funcionários da justiça e alterar penas, e funções eclesiásticas, indicação de sacerdotes para as paróquias. Então, vocês estão observando, né? Como a administração ela tinha várias estratégias e vários setores, teoricamente era muito bem organizada, tá? E esse sistema de governo geral delegava poderes, né? Os chamados micropoderes, ok? Então, existiam os auxiliares dos governadores gerais, tá? O governador geral contava com 3 auxiliares, prestem atenção, por favor. O ouvidor-mor, encarregado dos negócios da justiça, o governador-mor, encarregado dos assuntos da fazenda, o capitão-mor, encarregado da defesa do litoral, tá? Então, tudo era muito bem pensado, tudo era estabelecido estrategicamente, né? E havia divisão e delegação de poderes, tá? O poder não era concentrado só na mão do governador geral. Ele distribuía poderes menores, tá? Problemas na administração. Bom, isso aí é fato, né? O governador geral, todos eles enfrentaram muitos problemas, tá? Distância entre as capitanias. Por quê? Uma capitania era muito distante da outra, né? Havia o problema da questão do transporte, da comunicação. Uma notícia demorava meses para chegar a outra capitania, tá? Oposição dos poderes e interesses locais. Bom, existia a questão do poder local. Homens ricos, homens que possuíam muitas propriedades, exerciam um poder local, né? Dentro de um determinado lugar. E aí, esses homens de posse que possuíam um determinado poder local batiam de frente, né? Enfrentavam as ordens dos governadores gerais, logicamente com medo de perder esse poder local. Então, isso era um problema muito sério, né? Que o governador geral teve grandes dificuldades para resolver. Todos eles, né? Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá, enfim. Oposição, como eu já falei, né, dos interesses locais. E os 3 primeiros governadores gerais do Brasil foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, ok? Bom, após a administração de Mendes Sá, o rei de Portugal começou a compreender que havia muitos problemas, né? E aí, dentro desse período, o Brasil passou por um fenômeno chamado centralização e descentralização do poder. Uma hora o poder era centralizado, outra hora o poder era descentralizado. Como assim, professora? Então vamos lá. Bom, após a administração de Mendes Sá, o rei de Portugal decide dividir a administração do Brasil em 2 governos, tá? Governo do Norte com sede em Salvador. Governo do Sul
com sede no Rio de Janeiro, até 1578, tá? Então, esse período aí é chamado de período descentralizado, né? Havia duas sedes, uma em Salvador e outra no Rio de Janeiro, tá? Após 1578, né? O que acontece? O poder ficou centralizado somente em Salvador, tá? Então ficou com uma única sede em Salvador, ok, pessoal? Pessoal, como nós estamos em aula remota, né? Qual é a minha preocupação em relação a vocês? É fazer um recorte histórico, tá? Falar numa aula sobre um determinado assunto e desenvolver esse assunto. Não adianta eu ficar entrando em outros assuntos, tá? Então, hoje foi o tema governo geral, ok? Com as suas características, né? O governador geral, com suas funções, né? Com seus direitos e deveres, a divisão do poder, os problemas enfrentados, ok? O que eu vou pedir para vocês em termos de AD1? Vamos lá. AD1 de História da Primeira Série, capítulo 3. Faça uma pesquisa e escreva as realizações de cada governador geral. Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Então, eu vou explicar para vocês direitinho, tá, gente? Olha só. Não me importo se vocês fizerem com caderno e caneta. Gente, ninguém tem a obrigação de ter computador, fazer digitação. Ninguém tem a obrigação de ter essas ferramentas, tá? Papel e caneta, beleza. Só que eu peço a vocês que, por favor, façam uma letra legível, tá? Façam um trabalho organizado. Não emenda uma folha de questionário com uma folha de trabalho. Não, pessoal, pega uma folhinha só para o trabalho, tá? Para ficar uma coisa organizada, bonitinha. Faz uma letra bonita, uma letra que eu possa entender, tá? Por favor, eu peço isso para vocês, tá? Por favor, façam um trabalho com carinho, com capricho, ok? E aí vocês vão fazer assim. Governo de Tomé de Souza. Suas realizações. Embaixo, governo de Duarte da Costa. Suas realizações. Embaixo, governo de Mendes Sá. Suas realizações, tá, pessoal? Podem pesquisar, mas façam com as suas palavras, tá? Comecem a desenvolver a questão da escrita, ok? Bom, exercícios diversos, número 5, página 14, questões 1, 2, 3 e 4, tá bom? Qualquer dúvida estarei à disposição. Fiquem com Deus, façam um trabalho, né, de forma legível, conforme eu expliquei agora há pouco, tá bom? E um grande beijo, se cuidem e até a próxima aula, ok?